Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Quero louvar a Deus pela chegada da Bíblia de Jerusalém. A versão da Bíblia de Jerusalém que estávamos usando, mas na mudança do Rio de Janeiro para Belém, eu postei, a caixa dos livros aqui para o endereço e chegou hoje. Louvado seja Deus. Então retomaremos a leitura, as porções da leitura na versão da Bíblia de Jerusalém. Aqui está ela. Nós estamos lendo o capítulo 3, que na Bíblia de Jerusalém, a partir do capítulo 3, ela classifica como a segunda parte da carta. Na primeira carta, ela identifica como a prova pelos fatos. Depois, agora iniciando a segunda parte, no capítulo 3, ele classifica como argumentação doutrinal. Nós lemos dos versículos 1 ao 5, onde a porção do 1 ao 5 é denominada a experiência cristã. Então, para hoje que é quarta-feira, dia 29 de setembro do ano 2021. Vamos ler no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, dos versículos 6 até o versículo 14. No versículo 6, vamos apresentar a tese de Paulo. E do 8 ao 14, a prova pela Escritura. Vamos lá, ver a tese de Paulo, versículo 6, versículos 6 e 7. Ele disse: foi assim que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Veja a tese de Paulo, Alguém, dos judaizantes defendendo a questão da primazia dos judeus no que diz respeito a Abraão. Abraão creu no Senhor não pelas obras da lei, mas ele creu pela fé. E aqui a tese de Paulo: foi assim que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos do pai Abraão. Vamos à prova pela Escritura. Versículos 8 ao 14, ele diz: prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova: em ti serão abençoadas todas as nações. Vejam que coisa interessante, A argumentação lógica, sábia de um apóstolo ungido por Deus. Ele diz: prevendo que Deus justificaria. Ele está falando para os judeus, aqueles que queriam forçar os gentios ao rito da lei mosaica. Ele diz, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova. Que boa nova? Em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. Ele prossegue: e os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém
a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Aqui o apóstolo Paulo enquadra os judeus, porque pensando eles serem plenos cumpridores da lei, não. Em uma outra carta, Paulo ensina que a lei serviu de aio para a graça. O que é isso? Serviu de condutora para a graça salvadora em Cristo. A lei não poderia salvar e não pode salvar ninguém, mas apontava para a manifestação do Filho de Deus, né? E ele diz: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas, e que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios, e para que pela fé recebamos o Espírito prometido. Vejam, esta é a prova pela Escritura, a prova de que a graça, por meio da fé em Cristo Jesus, agora se prepondera, não é? Se eleva sobre a lei, que fica como aio, como condutora, mas agora a graça caminha sozinha por meio da fé em Cristo Jesus nos corações daqueles que nele creem. Amém? Amanhã nós daremos prosseguimento na porção de 15 até o versículo 18, que tem como título: a lei não invalidou a promessa. Mas fica para amanhã. Com esta porção para hoje, eu abençoo a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.